Ué, não saiu nada? Ah, ninguém ouviu nada. Shalom, shalom, Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Eu já tinha falado shalom, mas o microfone estava fechado. Deus abençoe, bom dia a cada um. Paulinha, Silvia Macedo, pastora, Geni, em nome de Jesus, Lívia, Maísa, shalom. Em nome de Jesus, missionária Kátia, Deus abençoe, amém? Bom dia, Shalom, Deus abençoe. Amém, que bom. Eu ouvi, pastor. Olha que glória, eu estava ouvindo, ainda bem, porque aqui estava fechado. Deus abençoe. Então vamos lá, em nome de Jesus, já está gravando, pastora Neuzivan, shalom, shalom. Vamos orar. Amém. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te engrandecer mais uma vez, te louvar. Sim. Temos mais um dia, Pai, na tua presença. Temos aprendido que o Oh, amor nos Senhor. ativa e faz com que avancemos, Pai. Então, que o Senhor possa manifestar, ó Sim, Pai querido, mais e mais o teu amor para nós. sim, papai. Esse amor verdadeiro, esse amor que lança as nossas Sim. vidas adiante. Teu amor não Esse amor confute. onde nós realmente colocamos a tua palavra para funcionar, colocamos a tua presença, a tua Sim. glória, aquilo que temos recebido como Sim, armas do papai. Senhor e que devem ser agora instrumentos para louvor da tua glória. Sim, O papai. Senhor nos arma, o Senhor nos equipa para que nós ganhemos almas para Sim, meu ti, Deus. saremos as almas, Sim. sejamos sarados, reconstruídos, trabalhados por dentro. Sim, As papai. armas não são à toa. Verdade. Existem armas paradas hoje, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Armas paradas nas mãos dos teus filhos, Pai, Sim, que papai. precisam voltar à atividade, precisam voltar a operar. Armas que estão tanto tempo abandonadas, desprezadas, como que houvesse uma aversão. Não quero mais essa arma me machucou, essa arma me levou para lugares de vergonha. Eu achava que eu ia avançar, achava que ia dar certo, achava que ia conseguir. E de repente essa arma se virou contra mim. Pai, em nome de Jesus, vai sarando os nossos corações, Sim, papai. vai nos tirando desses ambientes de machucadura, quando estávamos, ó Pai, guerreando e achávamos que não teríamos nenhum problema, não teríamos nenhuma dificuldade, fomos mal ensinados, tínhamos uma teologia errada dentro de nós, onde achávamos que o evangelho era cor-de-rosa, onde achávamos que tudo iria dar perfeitamente certo, que não teríamos de nenhuma forma atacados ou de alguma forma machucados, desprezados. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a resgatar as armas que estão paradas, porque foram armas que o Senhor deu, e armas para nós, ó Pai amado, são como filhos que o Senhor nos dá, Sim, e é herança, e ela tem que funcionar, tem que gerar, como um talento, e não podemos enterrar esse talento, é um talento enterrado, e nós precisamos, em nome de Jesus, ser responsáveis pelos talentos que estão nas nossas mãos. Sim, meu que o Deus. Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude e nos encoraje a desenterrar os talentos e colocá-los para funcionar, Pai, em nome de Jesus. Assim, eu abençoa cada vida, cada casa, cada família. Dá ousadia, dá intrepidez, dá coragem, dá ânimo, fé, discernimento. Sim, meu Deus. Que nós possamos fazer, ó Pai amado, uma leitura bem exata do lugar que nós estamos espiritualmente. Sim, papai. Para que nós retomemos a nossa vida espiritual. Sim, papai. Para que retomemos aquilo que nós deixamos para trás, aquilo que nós, de alguma forma, fomos paralisados. Estamos numa escola, estamos lutando, nos expondo, aprendendo, e precisamos resgatar as armas. Precisamos desenterrar os talentos. Precisamos colocar as coisas para funcionar. Sim. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém. Esse tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim: a minha mãe me pintou um mundo cor-de-rosa. E a vida dói. Então, dentro do evangelho, muitas vezes, nos pintaram um mundo cor-de-rosa. Um mundo onde parecia que você tinha Jesus, agora era glória, aleluia. Vamos avançar. Deus. Mas eu não sei se por ignorância, por medo de nos assustar, as pessoas não nos passam a ficha completa. Você tem um adversário que quer matar, roubar e destruir. E depois nós pegamos, então, Deus vai gerando as coisas dentro de nós, e a gente começa a fazer a obra, começa a fazer as coisas. E por que tem um mundo de gente machucada, ferida, arrebentada? Porque entrou na guerra sem uma consciência do tamanho que era essa guerra. É verdade, Deus. E hoje nós estamos aí em muitas áreas com as nossas armas enterradas, com os talentos enterrados, sem coragem de desenterrar o talento, sem coragem de retomar a arma, porque essa arma machucou demais. Fizemos as coisas com tanto carinho e fomos tão desprezados, chutados. Mas há um tempo para todas as coisas, e eu creio que tem chegado o tempo, em nome de Jesus, na sua vida, de você desenterrar os talentos. Sim.
de você realmente retomar as armas, afiar as armas novamente, tirar todo tipo de ferrugem, de paralisia. Deus tem te chamado e me chamado, desenterre as armas, desenterre os talentos, volte a trabalhar. Aleluia. Consciente agora que o mundo não é cor-de-rosa, que o evangelho não é cor-de-rosa, Sim. mas que há um sangue a teu favor, Aleluia. que há um nome a teu favor e que é possível você ser machucado e continuar guerreando, sendo curado em mim, Aleluia. sendo restaurado no meu amor e avançar não mais com medo, não mais com desconfiança, mas agora com discernimento e com certeza do lado que nós estamos guerreando. Então, em nome de Jesus, se encoraje a desenterrar suas armas. Aleluia. Se encoraje a desenterrar os seus talentos. Aleluia. Nós vamos ter que prestar conta disso. Isso é muito sério. Verdade, Jesus. Uma vez o irmão falou para mim assim: você acha que tudo que Deus te deu é para ficar parado? Você acha que tudo que Deus já te ensinou, tudo que Deus já construiu dentro de você é para ficar aí? Não serve para nada, não vai passar para ninguém. Então é uma responsabilidade muito grande. Quem muito é dado, muito é exigido. E o Senhor tem exigido algumas coisas de algumas pessoas aqui, e você tem refutado esse chamado. Você tem falado, ah, não quero mais, eu não vou, não vai dar para mim, eu estou cansado, eu quero aprender mais um pouco. Você já tem uma bagagem boa já. Jesus. Já dá para pôr o pezinho na estrada dentro do que você tem. Deus. Pega a tua arma, pega aí, desenterra os seus talentos. Continue aprendendo, continue buscando, mas é hora de você retomar. Sim. Coisas que estavam paradas, coisas que estavam abandonadas. Tem um povo te esperando, tem uma classe de jovens te esperando, uma classe de criança te esperando. Deus. Tem vida, sua família está te esperando. Tem bastante coisa para acontecer. Então, por favor, se encoraje a desenterrar as armas. Sim, papai. Embora seja difícil. Sim. Eu adotei um estilo de vida agora nos últimos 9, 10 meses que eu tenho que mergulhar. Eu estou com isso bem fixado na minha cabeça. Por isso que é importante a gente ter uma palavra. Sim. Às vezes a gente fala, tem uma palavra. Ah, mas para que? Porque quando a batata assar, quando a coisa se complicar, você fala, bom, a palavra que Deus me deu é que eu tenho que ser leproso do começo ao fim. A palavra que Deus me deu é que eu não posso me perder da humildade. A palavra que Deus me deu é que Naamã se perdeu da humildade e chegou na porta da casa do profeta como chefe do exército de novo e não foi recebido. Sim. A palavra que Deus me deu é que eu tenho que sair numa condição e ir até o final, porque Deus tem uma linha de coerência estabelecida a meu respeito. Sim. A palavra que Deus me deu é que eu tenho que mergulhar, embora eu não queira. A palavra que Deus me deu é que eu tenho que mergulhar, embora eu ache que na minha terra tem rios melhores do que aquele que o profeta está mandando eu mergulhar. Sim. Mas se eu fui buscar o profeta falou, esse é o rio que te sara, esse é o rio que eu mergulho. Sim. Então essa é a palavra que eu tenho. É uma palavra fácil? Não é, porque ela vai fazer o quê? Exatamente o que eu precisava, combater o meu orgulho, a minha arrogância, a minha independência. Eu sei o que eu faço, eu sei o que é melhor para mim, eu sei onde eu vou, Sim. eu sei onde está a cura, eu sei onde está a saída, eu já sabia tudo. E não acontecia nada. Verdade, Jesus. Eu tinha um entendimento maravilhoso de tudo, só que não acontecia absolutamente nada. Deus. Então Deus está falando, ó, fica nessa linha de raciocínio. Você é leproso, eu curo. Mas se você não mergulhar, você volta a ser leproso. Sim. Então essa palavra que vai me guiar em nome de Jesus. Então tenha uma palavra e volte a atuar naquilo que Deus chamou para fazer. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Pegando esse gancho aí do pastor Alexandre, eu tenho duas coisas para falar, mas agora eu quero falar o seguinte, amado, precisamos entender que somos pecadores, mas somos pecadores redimidos. Amém. Então existe uma diferença. Pastora Neuzivan, naquela aula em que o apóstolo falou a respeito da natureza da serpente, do dragão e a natureza do cordeiro, quando aceitamos Jesus dentro de nós, ela trouxe lá a respeito de uma diferença. Então, existe um pecado original e um pecado que são atos pecaminosos. O pecado original, quando nós aceitamos a Cristo, que se chama corpo do pecado, esse vai para a cruz e ele fica debaixo das águas quando nós nos batizamos. Mas existe aquele pecado diário, os atos pecaminosos, que é esse que nós temos que mortificar dia após dia. É esse que nós temos que exercer a cruz sobre ele. Por isso que precisamos ter um entendimento um pouco mais claro a respeito de quem estamos combatendo em cada momento da guerra. Porque temos a carne para vencer, temos a alma para conquistar, temos os demônios, temos o mundo.
Cada uma dessas manifestações são nossos adversários, não é? A não ser a alma, que ela é adversária enquanto não é conquistada, depois ela se torna membro da justiça. Mas precisamos entender, amados, que os adversários são vários, as estratégias são várias e as soluções também. Se quisermos vencer o adversário simplesmente dando uma palavra de ordem, sem mortificação da carne, nós vamos ter pouco sucesso. Às vezes ele até vai, porque ele obedece ao nome do Senhor Jesus. Vai embora. E ele vai, mas ele volta, porque a carne não foi mortificada. É preciso tirar o alimento de Satanás, porque a carne chama Satanás. Então a carne precisa ir para a cruz. Ela é aliada de Satanás, e a carne é a manifestação daquele velho homem, como se ele tivesse morto ali, o corpo do pecado está morto. Mas existe ainda uma manifestação dele. Aonde, amados? Na nossa alma e no nosso corpo físico. Então, nós precisamos executar juízo sobre a nossa carne. E o juízo para a carne é, a cada dia, a cada manhã, falar para ela, você continua morta. Eu pego a minha cruz, eu tomo a minha cruz, eu nego a mim mesmo e eu sigo Jesus. E eu vou executar a morte, porque a morte do velho homem Jesus já executou na cruz do Calvário. Não podemos andar confundidos em relação a isso, porque é exatamente isso que o adversário quer. Que a gente fique confuso ao levantarmos as nossas armas para a guerra. Ele quer que a gente fique sem saber o que eu vou usar agora, como eu vou me manifestar. E às vezes você, como libertador, como tenho ouvido alguns libertadores têm falado para mim, têm falado o seguinte: olha, pastor, existem pessoas que têm cura na alma, e às vezes precisam de cura na alma, e às vezes é confundido com demônios. Às vezes a pessoa está num ambiente de muita dor, e às vezes confundimos isso com demônios. Então, até a arma de usar numa libertação, você pensa, é tudo demônio, e às vezes não é, uma cura que a pessoa precisa. Então, como libertadores, precisamos saber quem é o adversário que nós estamos enfrentando, para que possamos levantar a arma certa diante do nosso Deus. Então, não se prive de aprender, não se prive de colocar diante de Deus e falar para ele: Pai, a alma humana é um território que só os teus pés podem pisar. Eu não posso ir com as minhas botas da minha própria justiça, do meu próprio entendimento, e às vezes eu vou massacrar jardins que já estão floridos. Amém, amados? Precisamos ter muito cuidado, que o Senhor nos livre de sermos agentes destruidores daquilo que Deus já tem plantado, ou simplesmente sermos ineficientes no nosso trabalho, porque vamos naquilo que já conhecemos. O óleo fresco é necessário. Amém? A unção certa. E por que eu estou falando tudo isso, amados? Nós vamos chegar daqui a pouco num assunto, talvez a gente consiga isso amanhã ou segunda-feira, não sei, ou sexta-feira, mas nós vamos chegar num assunto a respeito que uma aliança de sangue, ela muda outra aliança de sangue, e isso é muito importante para a intercessão e para a libertação. E para isso nós precisamos entender o que Cristo fez dentro de nós. Shalom, irmã divina. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos estar debaixo dessa orientação do Senhor. Uma aliança de sangue substitui outra aliança de sangue. Mas nós precisamos entender, amados, no item 9 que eu deixei na apostila anterior, eu repeti nessa daqui, por quê? Porque tudo o que aconteceu lá no Jardim do Éden foi todo externo. As leis mosaicas, no caso, também aconteceram num ambiente externo. Só Cristo veio para mudar a natureza do homem. E isso faz toda a diferença. Essa manifestação do Cristo vivo para mudar a nossa natureza, ela nos coloca num lugar onde os nossos atos pecaminosos podem ser vencidos. Por quê? Porque o corpo do pecado já foi para a cruz. Eu coloquei aqui o capítulo de Romanos 6 inteirinho para nós darmos umas analisadas naquilo que Deus está fazendo a nosso respeito em Jesus Cristo, que é um posicionamento. A santidade é algo executado. Santificação é processo, são coisas diferentes. Eu já sou liberta do homem pecador dentro de mim, daquele homem que eu só tinha a possibilidade de pecar e continuar pecando. Por quê? Porque havia uma independência em mim, uma independência dentro de mim. Então, tudo que eu fizesse, por melhor que fosse, por mais manifestações de coisas boas que fossem, ainda assim, era um pecado, porque eu estava ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que quando Jesus vem, o apóstolo Éder Gregório fez isso lá na igreja de Leiria, quando ele estava lá em Portugal, na Lagoinha de Leiria. O que ele fez? Ele mostrou, o corpo do pecado está aqui, o homem pecaminoso está aqui. Aí o que ele fez? Ele colocou um fio condutor
que estava linkando esse homem ao pecado. Só que quando ele recebe a natureza de Cristo, quem vem é Cristo, e aí a natureza de Cristo desliga esse fio condutor e coloca o fio da vida dentro dessa pessoa. O pecado não tem mais domínio sobre nós, amém? Romanos 6 fala isso. Porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio. O que quer dizer isso? Que eu não preciso mais pecar. Porque antigamente, por mais que eu tentasse, eu continuaria pecando todos os dias. Mas o Senhor está explicando para nós, em Romanos 6, que nós não precisamos mais pecar. Nós vamos passar por aquele embate da nossa velha natureza com a nova natureza. Mas como a velha natureza? Você precisa assumir a sua posição. Eu sou santa agora, eu sou separado, eu sou sem mistura. E essa velha natureza, ela quer sair de dentro das águas batismais, se levantar e falar, não, você está vivo para o pecado. Nós teremos que decidir. Não, eu estou morto. Vai para o fundo novamente. Fica lá. Deus me tirou desse lugar de corpo de pecaminosidade. Os atos pecaminosos querem fazer com que essa natureza ressuscite. E nós precisamos manter essa natureza, velha natureza, para baixo. O Senhor fala, vocês já se despiram do velho homem. Essa palavra despir, ele está falando para nós usarmos de violência contra o velho homem. Em todo tempo que nós vemos ali algo a respeito de tratar o velho homem, é sempre com violência que Deus está falando. Então, nós não podemos ser passivos com aquelas raízes de pecaminosidade que querem se chegar a nós. Por isso que Deus fala de Jesus, ele ama a justiça, mas ele odeia a iniquidade. Por quê? Porque o Cristo vivo, ele se levanta para falar exatamente isso, e para fazer isso. Olha, eu amo a justiça, mas eu odeio a iniquidade. Então, toda raiz que nós vemos na presença de Deus, que está querendo subir, e é uma raiz pecaminosa, você tem que olhar para ela, eu tenho que olhar para ela e falar, eu te odeio, e eu vou te exterminar. Eu te odeio, mas existe a natureza do cordeiro em mim que odeia a iniquidade, não sou eu que odeio a iniquidade. Quem odeia a iniquidade é o Cristo vivo. Então, eu tenho que ativar a iniquidade, eu tenho que ativar a natureza do cordeiro contra a iniquidade, porque é a natureza do cordeiro que se manifesta para vencer a natureza da serpente. E nós, como filhos de Deus, precisamos entender isso. E é exatamente como o pastor Alexandre orou, é debaixo do amor de Deus. Porque se nós, amados, pelo Espírito de Deus, vencemos os feitos do corpo, nós podemos chamá-lo de Abba, Pai. Olha que coisa tremenda. Romanos, capítulo 8, é isso. Onde vai aparecer a palavra Abba novamente? 3 vezes no Novo Testamento existe a palavra Abba, Pai, em aramaico. Na primeira vez que aparece, já falamos, foi quando Cristo precisava vencer a natureza adâmica, a natureza da serpente, e ele estava falando para o Pai, Pai, Abba, Pai, se tu não me fizeres lembrar de onde eu vim, eu vou sucumbir à natureza, porque será um teste tremendo. Eu carregarei a natureza adâmica lá para tudo no Calvário. Eu sou justo, eu não tenho pecado, eu sou inocente, mas eu tenho que ir lá sofrer na minha carne, no meu corpo físico. Se tu não vieres com a tua natureza e não me revestires com essa natureza, no sentido de eu estar seguro dentro dela, eu não conseguirei executar aquilo que tu estás me chamando para executar, porque naquela hora estarei separado de ti. Então, vem, Senhor, e me dá um banho dessa natureza nova de cordeiro, para que eu te obedeça e eu não tenha nenhuma manifestação da serpente, eu não tenho nenhuma manifestação da serpente, da semente da serpente, porque eu vou lá justamente destruir a semente da serpente. E ele transpira sangue. E quando ele transpira sangue, ele está falando, eu sou inocente. E essa terra aqui está sendo tocada pelo meu sangue, essa terra será tida por inocente. A terra do coração do homem, naquilo que produz os seus cardos, os seus abrolhos, os seus espinhos, aquela natureza maligna que se levanta contra o Senhor, essa natureza, ela será vencida. Porque eu estou aqui clamando, Abba, Pai, eu estou me lembrando de quem eu sou o cordeiro, é isso que Deus está falando. Agora, nós precisamos assumir, é nesse lugar de amor. Quando Cristo vem e fala, eu entrego a natureza do Cordeiro, nós precisamos receber a natureza do Cordeiro, porque é a manifestação total do amor de Deus. O Cristo esmagado, o Cristo moído, o Cristo crucificado, é a manifestação total do amor de Deus. Deus não precisa provar o seu amor, porque ele já provou na cruz do Calvário. Deus prova o seu amor para conosco, mostrando que ele morre pelos seus inimigos, porque é possível que alguém queira morrer pelos seus amigos, mas pelos inimigos. Difícil seria que alguém quisesse morrer, não é? A não ser um grande amor como o amor do nosso Deus.
Então, amados, precisamos entender essa realidade. Paulo, quando fala aqui em Romanos 6, ele está dando uma descrição, você não vive mais no pecado. Ah, mas que diremos, pois? Nós vamos andar no pecado? Ele fala, não, mas você já morreu para o pecado. Execute juízo sobre ele todos os dias, porque a sua alma vai desejar pecar. A carne vai desejar pecar. O teu corpo vai desejar pecar. Mas você mantém a carne no lugar certo. Ela está morta. Por quê? Olha a palavra. Considerai-vos mortos ao pecado. O que quer dizer isso? É um exercício da tua mente para com o pecado. Considerai-vos, reflita, medite, assuma, tome posição, se manifeste. Medita na palavra de Deus de dia e de noite, como Deus disse lá para Josué. Somos os sucessores de Jesus Cristo. Então, se Cristo manifestou a sua glória sobre nós, amados, é para que nós sejamos os sucessores dele na terra. Somos embaixadores de Cristo na terra para vencermos a nós mesmos em primeiro lugar. Então, ele vai falar para nós, vocês meditem na minha palavra. E uma das manifestações mais poderosas de meditação na palavra de Deus é meditar naquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. E ele fala, considerai-vos mortos ao pecado. É um exercício da nossa mente renovada em Cristo Jesus, deixando aquilo que o mundo quer colocar na nossa mente, a mente grega, a mente romana, como o apóstolo sempre está falando a respeito desses princípios, que querem dominar a nossa mente. Deus vem e fala, considere-se morto, medite nisso, assuma isso, tome posição disso, deixe isso entrar por todo o teu ser e você será bem-sucedido na sua caminhada. O adversário, amados, ele vem com essa manifestação de falar, você precisa fazer as coisas para se tornar filho de Deus. Eu falar, não, primeiro você é, depois você faz, e nós vamos ler aqui a respeito disso. Mas eu quero deixar bem claro, Shalom, irmã Margarida, Deus te abençoe. Então eu quero deixar bem claro, amados, dentro que o Espírito Santo nos convença de uma maneira extremamente poderosa, que nós podemos considerar as nossas vidas mortas ao pecado. E isso é um exercício que nós temos que praticar. O Salmo 18 diz, e ele adentrou as minhas mãos para o combate. Quem vai ao combate somos nós. Quem medita na palavra de Deus somos nós. E Deus faz a modificação de uma letra morta para o espírito vivo que há na palavra de Deus. O Senhor fala, a letra morta, o espírito vivifica. Então, quando nós falamos, Senhor, eu estou interessado nessa vida fluindo dentro de mim, Ele vai executar isso. Agora, veja bem, no livro de Salmos, eu anotei aqui, deixa eu ver o Salmo que é. Está anotado no Salmo 62, 11 e 12. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar... Não, antes um pouquinho. Vai falar o seguinte, Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a graça, pois retribuirás a cada um segundo as suas obras. Amados, há uma confusão muito grande dentro da igreja de que se nós formos bons, Deus vai retribuir segundo as nossas obras. Eu mesma pensei muito tempo e está, como que eu posso dizer, a cada dia o Senhor revela uma profundidade da obra da religiosidade. A religiosidade, ela tem as suas próprias manifestações. Então, dentro dessas obras, que aqui eu estou lendo, é a palavra de Deus falando. Deus vai me julgar segundo as minhas obras. Mas só que eu esqueço de aplicar a cruz do Calvário, que está no Novo Testamento, aqui à luz desse texto, e pegar a luz daquilo que o Novo Testamento me diz e olhar, mas que obra que Deus está falando? Ele vai me retribuir segundo a qual obra? Amado, se você pegar João, capítulo 6, versículo 28, você vai entender qual é a obra. Olha o que ele fala aqui. João, capítulo 6, versículo 28. Deixa eu ver. Oi? Salmo 62, 11 e 12. Aí depois, João, capítulo 6, versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, Shalom, pastora Sueli, e disse, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que o Pai enviou. Olha qual é a obra do Senhor. Mas nós pegamos, às vezes, o Velho Testamento e até o Novo Testamento, e quando fala de obras, que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras, e aí nós pegamos obra, preciso fazer. E a religiosidade entra no nosso meio, porque estamos pautados na obra, e esquecemos que não é por obras, é por crer. Você precisa crer que o Pai o enviou como cordeiro que tira os pecados do mundo. Essa é a verdadeira obra do Evangelho. E quando eu creio que o Pai o enviou como Cordeiro Santo, o Senhor me dá poder de crer, de entender, ter fé, que eu me torno filho de Deus agora.
Então, toda a guerra que o Senhor está levantando nas nossas vidas é para que entendamos quem somos. Não somos mais filhos da serpente, mas somos filhos do Deus vivo que nos fez cordeiros como Cristo. A natureza de Cristo está em nós. E Deus está falando, assuma isso. Você tem uma posição de santidade agora. Você tem uma posição sobre o seu pecado. Seu pecado já está morto. Você agora já é separada. Você já é separado. E a partir desse lugar de segurança, você começa as minhas obras. Não são as suas obras, mas são as minhas obras que eu preparei para você desde antes da fundação do mundo. E está em Efésios. O nosso problema, mas é que nós estamos confusos. Bom, Deus fala na sua palavra, e aquele que não faz o bem, tendo o poder de fazê-lo, nisso está pecando. Aí você fala assim, então eu tenho obrigação de fazer o bem. Mas aí você faz no patamar ou do lugar da religião, ao invés de pedir para Cristo. Ontem, eu conversando com uma das nossas amadas, eu estava falando com ela. Eu falei, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos falar, Deus, eu não consigo fazer isso, mas eu estou crendo que o Senhor vai me dar força e poder para executar isso. E depois você vai tomar sua água de coco, vai descansar lá na sua rede, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer isso. E enquanto ele não te der uma palavra viva, você espere. Porque senão vai ser uma obra do mesmo jeito, uma obra humana, do bonzinho que está dentro de mim, dentro de você. Tenha cuidado com esse, espere e vai deitar na rede. Mas entenda muito bem o que eu estou falando. Porque às vezes Deus fala assim, eu quero que você monte algo para mim. E nós já saímos correndo. Eu vou lá correndo fazer. E Deus falou, mas você não perguntou para o arquiteto como você constrói essa obra. Você esqueceu de pedir a planta para mim. E é disso que Deus está falando. Deus falou para Moisés, você será o libertador do meu povo. Mas Moisés precisava de contínuo ver a face do Senhor, para saber como ele iria libertar o povo de Deus, para enfrentar todos aqueles 10 tronos ali que ele enfrentou lá no Egito, executando juízo sobre cada uma daquelas manifestações das trevas. Moisés precisava fazer o tabernáculo do Senhor, e já pensou se Moisés pegasse os planos que estavam sobre a cabeça dele, dentro da cabecinha dele, ele ia fazer uma bagunça, porque Deus o havia mandado fazer algo que refletisse o que estava no céu. E é exatamente isso que Deus está falando para mim e para você, deixa as tuas obras. Vai tomar sua água de coco depois que você colocar, é um tempo de entrega, é um tempo de rendição, é um tempo de humildade e de humilhação. Jesus não saía fazendo o que ele queria, porque como homem que era, ele abriu mão da prerrogativa de ser Deus, ele falou, eu abro mão da prerrogativa de ser Deus, e eu vou ser cheio do Espírito Santo, e eu vou fazer a obra do meu Pai. Porque ele foi ao deserto para, pelo Espírito, vencer a Satanás, e pelo Espírito ele começar um ministério. Jesus não venceu aquela obra sozinho, aquela manifestação de Satanás sozinho, pelo Espírito de Deus que o levaram ao deserto. O Espírito Santo falou, eu te tomo aqui e te jogo no deserto, e te jogo para cada uma das tentações, do pináculo, o lugar alto que ele levou, e você está sozinho. Não, o Espírito levou ao deserto e ficou com ele, para poder abastecê-lo daquilo que ele falou, para nós ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Nosso maior problema, mas é que nós pegamos uma palavra de conhecimento e deixamos de lado a palavra da sabedoria para aplicarmos aquilo que Deus quer explicar. 1 Coríntios, capítulo 12. E deixamos de discernir espíritos, e quando vemos, estamos fazendo a construção do templo de Deus, ou as obras de Deus na carne. É isso que Paulo fala em Gálatas. Vocês começaram pela obra do Espírito, mas agora vocês estão se aperfeiçoando nessa obra através da carne. Você não vai conseguir. Então, estou falando, pecadores mortos ao pecado, pecadores redimidos, que vencem o pecado, pecadores justificados, vencemos o pecado dia a dia. Os atos pecaminosos, amados, que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 até o 10, vai falar exatamente isso para nós. Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. Então, esses é o pecado original. E se dissermos que nós não temos cometido pecado, nós também fazemos Deus mentiroso, porque temos cometido pecado, porque somos pecadores, mas pecadores redimidos. A integralidade da purificação e da santificação de Deus está acontecendo, é processual. Santidade, santificação. Santidade, posicional. Santificação, processo. E precisamos parar de nos condenar. Por conta, estamos em processo. Então, amados, é muito sério o que Deus está falando para nós. Você será um libertador, uma libertadora, você quer ter o seu casamento em ordem? Saiba de qual posição você gerencia as suas palavras, você gerencia as suas atitudes.
Às vezes nós queremos amar o nosso esposo, mas não há nenhuma possibilidade de amarmos na nossa força, porque verdadeiramente fomos machucados e feridos. Mas quando eu falo para Deus, Deus, eu não consigo, aí Deus opera. Quando eu falo para Deus, Deus sozinho eu não posso, Ele opera. Veja bem, amados, nós passamos por tantas incoerências da nossa própria alma. Quando meu esposo começou a chegar a mim para me ajudar a fazer as coisas que Deus estava falando, porque existe algo que está na jurisdição dele, existe algo que está na minha jurisdição para execução. E ele começou a chegar a mim para fazer, e eu ficava irritada. Como eu já falei, teve um culto de mulheres, quando meu esposo entrou para fazer, Deus falou para mim, olha, mas você pediu para que ele ajudasse, agora ele está só no papel dele, ele chegou para se ajudar, então ele tem coisas para colocar, ele tem uma personalidade, e ele vai colocar as coisas que estão pertinentes a ele fazer. Agora você precisa decidir, você quer ajuda ou não? Você não chamou, você não pediu, eu estou te dando, abra espaço. E agora, por último, nesses últimos dias, estamos trabalhando na reconstrução da nossa intimidade como casal. E ele chega para mim e fala, mas e isso? Como vamos fazer? Ah, mas e essa aqui? O que é para fazer? Ah, mas e essa pessoa? Amado, me dá uma irritação. Chegava a ferver por dentro. Aí um dia eu falei, Senhor, eu pedi tanto para que meu esposo fosse presente na minha vida. Eu pedi tanto, tanto. E agora, olha que coisa ruim que eu estou sentindo. Se o Senhor não vier, eu não vou conseguir. Fiz a minha oração, não repreendi demônio, não falei sai em nome de Jesus, não fiz nada. Fui lá e me rendi ao Senhor. Fiz a minha entrega. E no dia seguinte, meu esposo chegou e eu falei para ele, nós temos tudo isso aqui para resolver, como faremos? E ele estava assim, bem pilhado, sabe aqueles coléricos que está engraçadinho? Aí ele falava assim, então, porque meu esposo é acelerado, colérico, não é? E aí ele vai falando assim, aí ele fala 2, 3 vezes a mesma coisa, e fala assim, você já fez isso? Você já fez aquilo? Você já fez aquilo outro? E lá. E nesse dia, amados, ele estava no último grau da pilha, ele estava ligado no 13.800, que vem direto ali no transformador que fica no poste. E ele achou ali que eu estava também na mesma fiação, e começou a brincar e zoar, e eu ali não senti absolutamente nada. Nenhuma raivinha, nenhuma ira, nem um fervor, nem vontade de pegar o pescoço dele e falar. Sabe por quê? Porque Deus viu a minha rendição. Essa foi a arma que Deus me deu, uma rendição. Eu pedi para o Senhor me dar um marido que me ajudasse. E agora ele está aqui. E a minha alma está rejeitando por conta das feridas. O que eu vou fazer? Se o Senhor não vier. Não fui lá, não confrontei Amazonas, não confrontei Jezabel, não confrontei Lilith, não fiz absolutamente nada disso. Talvez eu já estivesse confrontado há tempos atrás e ali havia uma raizinha que era simplesmente uma rendição da minha parte. Eu não sei por que Deus operou dessa maneira, mas Ele operou. E Ele chegou com todas aquelas graças dele, além dele me perguntar aquele monte de coisa que Ele pergunta, porque Ele precisa saber, ele estava turbinado e turbinou. E Deus falou assim, eu vou colocar esse turbinar aí para você ver que você passou na prova, porque eu vim em teu socorro, eu tiro essa ira do teu coração. Foi maravilhoso. É disso que eu estou falando. É de vencermos a nós mesmos. Havia um pecado que me fazia só desobedecer, mas quando o corpo do pecado é colocado na cruz do Calvário, o velho homem morre. E aquilo que precisa ser mortificado, temos poder de Deus para executar juízo, seja através de redenção, seja através de expulsar, seja através de um arrependimento genuíno, seja através da arma que Deus te der e me der para executarmos. Mas Deus fará por nós, porque Ele é bom. Amém, amados? Ele está conosco. Emanuel, Jeová Chamar, o nome da cidade será Jeová Chamar. Ele está ali. Nós somos a cidade de Deus. Jeová Chamar está conosco. Emanuel está conosco. E ele vem, amados, para nos ajudar a destruir os feitos da carne. Porque é assim que ele fala na sua palavra. E se pelo Espírito de Deus você mortifica os feitos do corpo, você será chamado filho de Deus. Todos aqueles quanto fazem aquilo que Deus dirige serão chamados filho de Deus. E nós podemos dizer, Abba, Pai, fui adotado verdadeiramente por ti. Amém, amados? Eu não sei o que você entende por quando fala de conquistar a alma, mas é um campo muito determinante para a mudança de vida mesmo do cristão. Porque a alma, ela é um troço neutro, ela é tipo uma maisena. Se você empanar um peixe com ela, ela pega o salgado, ela pega ali, ela empana, deixa o peixe crocante e é uma benção. Aleluia. Agora, se você fizer
um manjar com ela também aceita, pega o açúcar, ela fica de boa. Sim, Então, a nossa alma, para mim, é bem isso aí, ela é neutra, ela está esperando informação. sim, E aí você pode fazer um teste aí com a tua alma, quando chegam as notícias mais pesadas, que mais te encurralam, que mais te levam assim para uma pressão, o que vem à tua cabeça primeiramente? sim. Qual é o teu socorro? Não algo assim, ai meu Deus, É, não é isso não. É ai meu Deus, mas aí é o marido, é o banco, é o gerente do banco, é o... Não, não é isso não. Ai meu Deus mesmo. Se você tiver ai Jesus, primeiro lugar de tudo, a tua alma está conquistada. O que é uma alma conquistada? Sua vontade, seu sentimento, a sua emoção, aquilo que chegou em você tem informação na tua alma suficiente que faz com que você entenda que Jesus é capaz de resolver aquele negócio. Que Jesus é capaz de ter uma palavra, uma saída, uma direção para você naquilo. Agora, se a nossa alma não está conquistada por Deus, se não há informação suficiente para a gente na alma, naquela área, então nós vamos, chegou um problema financeiro, nós já vamos pensar em que banco nós vamos pegar o dinheiro. É o primeiro ponto. Entrar no varão. É o primeiro ponto, nós vamos pensar, que banco nós vamos pegar o dinheiro? Que agiota que eu vou correr atrás? Que dívida que eu não vou pagar? Eu vou deixar meu nome para o Serasa, para o SPC, como que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que a gente pensa é isso. A gente entra no lugar do tipo de informação que a gente tem. Então, a nossa alma ela tem que estar preparada para dar uma resposta positiva dentro do ataque que a gente recebe em Deus. Então, quando a gente fala você tem uma alma conquistada, é justamente isso, tem um suporte dentro da alma, que você tem uma palavra construída, que quando você for bombardeado ali naquele setor, você tenha realmente uma resposta espiritual para dar. E falar com a tua alma, conversar com você, falar, calma, há uma saída para nós em Jesus. Se aquieta minha alma. Há uma saída para nós em Deus. Chega de desespero, chega de chilique, esse choro que não serve para nada. Então, essa parte da alma, essa parte da alma religiosa, a gente sofre demais. Porque o adversário sempre tem um lugarzinho para nos pegar. Porque às vezes você vai na igreja, você faz uma faxina na sua igreja. Você lavou os banheiros, você varreu a igreja, passou pano, limpou o altar, ficou uma bênção. Você chega na sua casa, está tranquilo, não está pensando em nada, mas de repente vem uma imagem na sua mente. Deixou o pano no chão sem torcer, esqueceu. Deixou a vassoura fora do lugar. O diabo pega um detalhezinho desse, porque a tua alma não está descansada em Deus, que você tem pai, e que ele vai considerar todo aquele histórico que você fez, e a vassoura fora do lugar, depois outra pessoa coloca no lugar, ou você coloca no lugar amanhã, mas aquela vassoura é o que te atormenta. sim. Aquela vassoura joga no lixo todo o nosso trabalho, Verdade. porque estamos debaixo de uma religiosidade e de uma alma órfã, Sim, de uma alma que não tem pai, de uma alma que olha e fala assim, fiquei devendo para Deus, agora ele vai me pegar porque aquela vassoura ficou fora do lugar. sim. Fiz tudo aquele trabalho, mas agora Deus vai me bater, porque eu deixei o pano sem torcer lá no cantinho. Verdade, Jesus. Fiz tudo que eu tinha que fazer, mas agora... Às vezes você conversa horas com uma pessoa, aconselha, dá uma palavra, faz uma oração. Você sai daquele momento, passa algum tempo, como que nós somos retalhados? Faltou você falar isso. Sim, Você devia ter orado assim. verdade. Faltou você falar tal versículo. E ele vem então para roubar tudo aquilo que você plantou, construiu na vida daquela pessoa, e a pessoa saiu na bênção. Verdade. Aquela palavra fez a obra, aquela oração fez a obra, a pessoa está sendo restaurada, mas nós estamos sendo bombardeados, por quê? Sempre falta alguma coisa. Eu passei muito por isso, amados. Uma alma não conquistada sempre receberá cobranças. Sempre você está devendo. Sempre falta alguma coisa. Você faz, nunca está bom. Nunca realizou. Então, o que vai alimentar a tua alma? Oração, jejum, palavra de Deus, culto, leitura de Bíblia, louvor, adoração. Isso vai alimentar a nossa alma. Ah, pastor, eu acho um pouco excessivo. Beleza. Se a tua alma estiver legal com o tanto que você está se alimentando, eu preciso de um tanto de comida. Eu tenho 103 quilos. De repente você tem 60. A sua estrutura é um pouquinho de comida assim, que vai dar certo para você. Eu preciso comer um pouco mais. Sim. Eu sou uma pessoa que se eu ficar um pouquinho vulnerável, para mim eu já percebo que não é legal. Então eu preciso estar sempre bem focado.
sempre me alimentando, ouvindo uma palavra, me expondo, orando, fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Sim. É isso que me mantém no ritmo. Para você, você tem que ver a sua necessidade. De repente, você consegue se manter no ritmo com menos alimento. Amém. O importante é que você esteja sarada por dentro, curada por dentro, realmente com a tua alma estabelecida em Cristo, na paternidade. Eu tenho pai. Esqueci a vassoura? Senhor, muito obrigado porque eu fiz todo o resto. Recebe o resto. Amanhã ou eu ou alguém guarda a vassoura. E acabou. Mas isso, se você não tiver isso construído dentro de você, de verdade, a gente não consegue. A gente perde uma noite de sono por causa de uma vassoura. É verdade. Aí você vai pegar o seu carro, a pé, um ônibus, vai voltar lá na igreja para abrir a porta para pôr a vassoura no lugar, porque senão você não tem descanso. Aquela vassoura vira um fantasma na nossa mente. Enquanto não pendurar aquela maldita vassoura naquele lugar, porque ela se torna maldita porque é uma perturbação. É verdade. A gente não descansa. Então há um espírito de perturbação lançado contra nós quando nós já estamos envolvidos nas coisas, porque a tua alma está desfocada. Falta alimento para a tua alma assentar, para a tua alma descansar, para saber que tem pai, que tem alguém responsável por você, que você é passível de erro, que você falha, que você tem problema, que você pode falar uma palavra errada, pode deixar a vassoura fora do lugar, pode esquecer de dar um abraço, pode esquecer de mandar um bom dia. Nós somos passíveis de erro. Queremos o máximo fazer o melhor, mas às vezes não dá certo. Sim. E uma alma com um tipo de informação ruim, ela vai nos condenar demais. É verdade. Ela vai nos levar muito para o buraco. Então, alimente a tua alma, porque aquilo que a gente se expõe vai formando em nós uma identidade. Sim. Hoje o leite já não me fez tanta falta. Aleluia. Por que o leite já não me fez tanta falta? Porque a minha alma já está recebendo a informação. Eu estou jejuando. Leite só sábado. Deus. Acabou. Então, em a guerra de ontem, eu estava sentado aqui, eu pensei, nossa, hoje já foi bem mais tranquilo, porque a minha alma ontem estava agitada. Jesus. Eu olhava para aquela geladeira, não sabia se eu quebrava o jejum, não sabia se eu mandava um beijo para o apóstolo, falava te amo, AP, eu não sabia o que eu fazia, olhando para aquele leite, com esse café, porque eu acordo quente por dentro. Então, um leite gelado, para mim, ele é indispensável. Deus. Já tirou o açúcar, que é uma guerra. Quando o apóstolo começou a falar de açúcar, eu falei, cara, como que ele tira a minha subsistência básica? Como que ele ousa tocar naquilo que é a minha base de vida, chocolate, leite condensado, açúcar no leite, bastante. Como que ele faz isso comigo? Fala que é meu pai. Jesus. Mas beleza, aí saiu o açúcar. Aleluia. Aí comecei a tomar leite com mel, um sofrimento terrível. Ou negócio ruim nos primeiros dias. Eu falei, cara, como é que eu vou tomar esse leite com café? Mas aí o mel começou a entrar, porque eu fui entendendo. Então é isso que Deus quer fazer. Vai recebendo mel, vai recebendo a doçura, vai recebendo a sabedoria, vai recebendo a graça, vai aquietando a tua alma. Jesus. Aí eu fui tomando leite com mel amanhã, depois, hoje o leite com mel para mim está perfeito. Aleluia. Mas eu preciso do leite com mel com café, de manhã, cedo, gelado. Pode estar 0 grau, gelado, porque eu preciso me ajeitar por dentro. Aí o cidadão vem e fala, leite essa semana não. Aí eu fiquei em desespero. Aí ontem já foi uma guerra, hoje já está mais tranquilo. E amanhã, em nome de Jesus, eu vou jejuar de boa. Amém, Jesus. Falei para minha esposa ontem, esse está sendo o pior jejum da minha vida. Eu já fiquei 40 e poucos dias só com líquido. Eu já falei aqui. Semana passada, carne. Aquele outro lá, açúcar, depois não sei o que, tudo de boa. Mas ontem, essa semana, foi o caos do jejum para mim. Jesus. Mas o que acontece? Eu vou ter que educar minha alma. Sim. Porque se eu não educar minha alma, ela vai me oprimindo, que eu vou abrir a garrafinha de leite e vou tomar. Vou quebrar meu jejum. Então, uma alma não conquistada, ela quebra os princípios de Deus. Uma alma não conquistada, ela quebra uma palavra. Uma alma não conquistada, ela faz você sair da rota. Eu estou falando, conquiste a tua alma para você ter graça para andar na rota, ainda que você não queira. Sim. Ainda que você deseje muito o leite ou qualquer outra coisa, mas a tua alma estando adestrada pela palavra, eu entendendo que é para jejuar e acabou, sim, eu falo para ela, fica quietinha que nós vamos jejuar. Aleluia. E agora já estou menos. Mais menos. Amém? Amado, pegando esse gancho aí da palavra do pastor Alexandre, que ele falou a respeito de educar a alma, nós temos um elemento tremendo para a educação da nossa alma. Olha aqui o que fala Tito em capítulo 2, versículo 11 ao 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
salvação, santidade, posicionamento em Deus, corpo do pecado, morreu, certo? Aí ele fala, e ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, né, nos presentes séculos sensata, justa e piedosamente. Quem faz isso? A mesma graça que ele nos deu para sermos salvos. Porque somos a geração de Josué, somos a geração que continua a salvação. O nome de Josué, amados, num primeiro momento era Oséias, que quer dizer salvação. Depois, Josué quer dizer Deus é a salvação. Ele estabeleceu Moisés para colocar na porta daquele lugar, daquela terra prometida. Mas Oséias, vamos colocar assim, salvação. Ele contemplou a salvação de um povo do lugar do cativeiro. Só que a mudança por dentro, quem executou foi Deus é salvação. Ele vai salvar a nossa vida dia a dia, através do que? Da graça que nos ensina. Tito, capítulo 2, 11 a 13. A graça de Deus, ela nos ensina, ela nos educa. Olha que palavra poderosa. Quem ensina? A graça. E como você consegue graça? Quem fez o dever de casa vai saber. Como eu consigo graça? Me humilhando. Não tem graça sem humilhação, amados. Nós vamos entrando na humilhação. E eu preciso sair hoje um pouquinho mais cedo da aula. Eu creio que o pastor Alexandre vai continuar falando, se for da vontade do Senhor aí, e daquilo que Deus deu para ele. Quero dizer uma coisa, quando ele começou falando a respeito do nosso medo, que nós precisamos retomar aquilo que Deus nos deixou por herança, esses tempos atrás, não sei quantos tempos atrás, nós estávamos chegando em Bauru, passou um tempo, a pastora nossa da época nos levou a um lugar chamado Catch the Fire, não sei falar direito, mas Apanha o Fogo, lá do Randy Clark, aquele pessoal do Toronto, que agora, infelizmente, de alguma maneira, não está tão bem, não é? Mas que em nome de Jesus o Senhor os restaure naquele tempo. E eles vieram, foi maravilhoso para mim. E o Senhor deu ao meu esposo que eu voltaria com pacotes de presentes que cobriam o meu rosto. Eu chegava abarrotada de presentes, e eram muitos presentes que subiam assim até sobre a minha cabeça. E quando eu cheguei, amados, ao invés daqueles presentes serem coisas maravilhosas e poderosas dentro do lugar ao qual eu estava inserida, no contexto de obreira do Senhor, e dentro da minha casa, não foi assim que eu fui recebida. Eu fui recebida mesmo tendo ido com a minha própria liderança, no caso, aquilo que foi aprendido lá foi rejeitado e fica na gaveta. Fique aí, não vai servir. E tudo aquilo me trouxe muito constrangimento, muita dor, muito medo. E eu pensava, para que serve tudo isso? Por que fomos naquele lugar? E aquilo foi matando dentro de mim os dons espirituais que Deus havia me dado naquele lugar. Aprendemos ali por um final de semana inteiro e depois fomos para a prática. Foi muito interessante aquele tipo de curso, porque eles nos ensinaram, depois alugaram um ginásio, chamaram pessoas que estavam com problemas e nos falaram, agora vocês vão e ministrem. E eu me lembro que eu fui muito cheia do Espírito Santo e ministramos ali muitas pessoas foram impactadas pelo poder de Deus, houve cura, aliás, muitas curas. Foi tremendo o que Deus fez na nossa vida, mas de alguma maneira não conseguimos aplicar aquilo. E também em casa, quando eu cheguei, houve uma perseguição muito terrível em relação à vida do meu próprio esposo. Ele não queria saber daquilo que eu havia recebido. Então aquilo se transformou em uma serpente contra mim. Amados, faz muito tempo, não estou falando para a minha glória, estou falando para testificar que nós passamos por problemas na nossa chamada. Deus precisa nos fortalecer e nos forjar para o lugar onde Ele vai nos colocar. É como o apóstolo falou, naquele curso de paternidade, você tem alma para suportar o que vai vir? Se eu te mudar de fase, se eu te colocar num lugar um pouco mais alto, você tem alma? Você pode ser aparada na sua aparência, você pode ser cortada, a videira, quem assistiu a aula com ele deve se lembrar. A videira, a qual não dava frutos, e Deus precisou cortar a aparência. Não é? Ele trouxe a videira da casa dele, não dava frutos, só tinha folha. E aí veio alguém, o ensinou, e ele cortou a aparência daquela árvore, e aí aquela parreira começou a trazer os seus frutos, os cachos de uvas, bem granados, bonito. E ele entendeu, ele falou, eu vou precisar cortar a aparência, Deus precisa cortar a minha aparência, e aquele que começa a dar fruto, eu limpo para que ele dê mais fruto ainda. Aí ele trouxe o entendimento a respeito da macieira, que a macieira ele plantou lá no quintal dele, e foi uma macieira que rendeu muito, porque ela deu frutos, só que ela era nova, e ela não aguentou a quantidade de maçãs que produziu, e ela rachou, e entrou um fungo por aquele racho, aquela rachadura, e verdadeiramente a macieira morreu, secou-se.
E depois, no teto da casa dele, ele veio colocar a energia solar e o teto abaixou uma quantidade de centímetros, ele falou, acho que é 20 centímetros. E aí ele puxou para a nossa vida. Você tem suporte na sua alma para executar, para suportar a poda. Você tem suporte na tua alma para os frutos virem e você não se ensoberbecer, você não se arrogar de determinadas coisas. E você tem suporte na sua alma para ser humilde o suficiente quando as pedradas vierem, quando as pessoas começarem a te apontar, falou isso errado, deixou a vassoura pelo meio do caminho, não completou a obra. Nossa, olha, você viu? Ela falou o versículo errado. Olha, ela esqueceu de orar por mim, eu estava fazendo aniversário. Você está preparado para isso? Uma macieira que pode morrer por conta da quantidade de fruto. Fruto traz exposição. Você está preparado para a exposição a qual você vai sofrer, tanto para não se ensoberbecer, quanto para não entrar na raiz de amargura quando você for criticada? Você está pronto? Sim, irmã Adriana. E você está pronto para receber o peso do tabernáculo? Números 18 fala que o santuário estaria sobre os ombros do sacerdote. Você está pronto para receber o peso da igreja, qual você quer ser intercessor, intercessora? Você está pronto para receber sobre a sua vida o peso daquele que você vai auxiliar na libertação? Você está preparado para isso? Ou nós achamos que, eu vou ser? Há um peso, há um preço. E eu quero dizer que, às vezes, esse peso, esse preço, você querer dar frutos, como foi o meu caso, alma não conquistada. Quando eu fui rejeitada naquilo que eu trouxe daquele lugar, no apanho-fogo, o que aconteceu? Eu morri. Eu morri espiritualmente falando, porque aquilo que eu trazia era uma extensão de mim, era a forma de Deus me usar. Deus me usava daquela maneira, para curas, para libertação, para aquele tipo de manifestação. E eu morri espiritualmente. E aí, até que um dia Deus veio e falou comigo, sabe? Quando Moisés jogou a vara no chão, eu falei para ele, vai lá, Moisés, eu estou te chamando para libertador. E ele jogou aquela vara no chão, sabe o que aconteceu? Aquela vara trouxe pavor sobre Moisés. Às vezes aquilo que Deus te deu, e você sofreu tanto por conta daquilo que Deus te deu, te traz pavor. E nós queremos fugir daquilo. E a palavra de Deus disse, Moisés fugia dela. E eu comecei a fugir daquele sinal. Eu comecei a fugir, amados, desesperada, porque eu sabia que ali havia um tipo de morte para mim. Havia veneno, e eu não queria mais ser picada por aquilo, porque eu já houvera sido picada, e estava me trazendo muita dor, muita morte. Só que teve um dia que Deus falou, essa serpente, eu preciso que você pegue no rabo dela, porque ela vai se tornar autoridade na sua vida. Você entende? O que machucou você, o que você teve pavor, que você teve medo, que foi aquilo que o meu esposo falou, cadê as tuas armas? Onde elas estão? Se levante para executar aquilo que Deus te chamou. É o clamor de Deus, o clamor do coração de Deus para o tempo agora do fim que estamos enfrentando. Deus está reivindicando para si os seus exércitos, os seus soldados, feridos sim, mas que também, quando se levantarem para fazer a obra do Senhor, estarão empoderados pela palavra de Deus, pelo poder das machucaduras que depois de feridas sararão a muitos. Então o Senhor vai falar para você, pega no rabo da serpente. E isso que te amedrontou, e isso que te feriu, isso que te machucou, isso que te perseguiu, isso que fez você correr, vai verdadeiramente cair por terra e eu vou te dar autoridade sobre essa serpente. Você entende o que Deus está falando para você? Não fuja mais daquilo que te machucou, porque ali tem poder de Deus para você executar. Libertação depois. Veja que Moisés libertou o povo. A partir de um bordão. A partir de uma serpente que foi enfrentada por ele. Ele teve que deixar o medo de lado. Ele teve que deixar aquela situação. Meu Deus, ela vai me picar. Aquela expectativa da morte. Moisés teve que vencer aquilo para pegar de novo. Eu tive que vencer isso. A expectativa da morte. Porque eu havia morrido verdadeiramente, amados, naquilo que eram os dons ministeriais e os dons espirituais que Deus havia me dado naquele lugar, naquele apanho-fogo. E no decorrer da minha vida, eu fui morrendo por conta da perseguição, por conta das mordidas de Leviatã, sim, por conta das feridas dessa serpente. E a raiz de amargura foi crescendo dentro do meu coração, do meu espírito, e eu fui ficando com a natureza do dragão, da serpente. Porque às vezes você está justificado porque alguém me feriu. Aí Jesus vai falar, eu sofri as feridas, se você quiser trocar de natureza, eu ainda estou à sua disposição.
E Deus vai falar para você, deixa com que eu faça você ter ousadia e coragem novamente, porque eu não te dei espírito de covardia, mas eu te dei um espírito de poder, de mente sã, de equilíbrio, de domínio. Eu sou o teu Deus, que te protejo, eu te guardo. E aí eu vou ter que decidir, amados, mortificar aquele velho homem que quer ressuscitar a todo momento, fazer com que ele fique embaixo das águas, ou eu vou manter a natureza da serpente dentro de mim. Porquanto eu fiquei feridinha, eu não estou desrespeitando a tua ferida, eu estou falando para você que diante daquilo que Jesus sofreu, isso é uma feridinha, que Jesus vem com uma gotinha do sangue dele, cheio de vida e de poder, e vai te sarar, vai te curar. Assuma a serpente hoje. Assuma isso. Vá para a humilhação. E deixe que a graça de Deus te eduque, para que você vá lá, pegue no rabo da serpente, porque Deus falou, pega lá no rabo da serpente. Você acha que Moisés não ficou com medo? Às vezes nós divinizamos os personagens da Bíblia. Achamos que eles são os super, são, sim, mas porque eles decidiram. Porque Deus nos abençoou para decidir. Mas eles passaram por medos. A palavra de Deus lá no livro de Tiago fala, Elias era sujeito às mesmas paixões. Somos sujeitos às mesmas paixões. Eles eram sujeitos às mesmas paixões que temos agora. As mesmas fraquezas, as mesmas dores, as mesmas dificuldades. Moisés, com certeza, estava apavorado para pegar aquela cobra. Mas, de alguma maneira, Deus falou, vai, eu sou contigo. Antes da tua mão chegar, a minha chega. Vai lá, Moisés, pega no rabo dessa serpente. Pega na cauda dela. E eu vou transformar isso em autoridade. Você quer ter autoridade? Comece a confrontar aquele que te trouxe dor. Quer ter autoridade? Dê destino à tua dor. Quer ter autoridade? Se levante e fala, dor, eu vou te vencer. Raiz de amargura, eu vou te vencer. Não vai ficar nenhuma raizinha. Seja intencional, perseverante, porque Deus fará coisas grandes e firmes através de você. Não é através de mim, não é através da vida do apóstolo. Cada um de nós temos uma incumbência desse grande exército de Deus que ele está levantando. Haverá um lugar, um espaço para você. E onde você estiver, aquela ferida que você achava que era incurável, o Senhor vai fazer sair glória, sair ressurreição, sair vida, porque Ele é Deus que reverte maldição em bênção. Em nome de Jesus, amém? Agora o meu esposo vai ficar aqui, em nome de Jesus, amém? Vai continuar de acordo com aquilo que o Senhor... Corajoso, hein? Ele está corajoso, porque para desligar, para tirar, para falar tchauzinho, tudo para ele é mais complicado. Mas em nome de Jesus vai estar bom. Orem por nós, precisamos muito da oração de vocês, estejam abençoados. Em nome de Jesus, shalom, shalom, um beijo, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Eu quero falar um pouquinho da condição que Deus nos dá para resgatarmos as armas, para desenterrarmos o talento. Eu quero ler um texto com você aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Tem uma história que é bem conhecida a respeito de duas mulheres que tiveram um filho, duas mulheres que tiveram um filho junto. Está escrito assim: então o rei Salomão disse: cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morte é da outra. Então mandou buscar uma espada e quando a trouxeram disse: cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma destas mulheres. Essa passagem aqui é um quadro de duas mulheres que tinham uma vida de prostituição e elas moravam juntas e elas tiveram um filho muito próximo uma da outra, quase no mesmo dia. E aí, ao anoitecer, uma deitou em cima do filho e matou o filho. E ela acordando e vendo que o filho estava morto, a outra estava dormindo, ela pega o filho da outra, põe perto dela e pega o filho dela morto e coloca perto da outra. Quando amanheceu, quando foi possível enxergar, a que estava com o filho morto no colo olhou e falou assim: esse não é meu filho. Você trocou a criança, o meu filho é o que está nas tuas mãos. Fala, não, esse aqui é o meu filho, o morto é o seu. E ficou aquela disputa. E eu quero falar aqui um pouco a respeito de quadros de confiança. Ah, mas eram prostitutas, mas elas tinham uma amizade, elas moravam juntas, então elas tinham afinidade e tinham um campo de confiança uma na outra. E é justamente nesse momento que nós temos problemas. Porque aqui eram duas pessoas da prostituição, mas de repente nós temos um quadro que mora dois amigos, dois irmãos em Cristo,
ou que têm algum tipo, isso, elas tinham uma aliança. Então, de repente, você tem que ficar bem atento, eu tenho que ficar bem atento, que as nossas maiores feridas virão de quem está muito próximo. As nossas maiores dores partirá de um lugar onde a gente olha e fala, cara, mas eu morava com ela. Eu me confidenciava com ela, falava dos meus problemas com ela, a gente riu junto, brincou junto, comeu junto, tínhamos aliança, tínhamos comunhão, tínhamos afinidade, por isso nós morávamos juntos. Então, aqui, essa parte de prostituta, esquece isso, estou falando de uma classe que estavam caminhando juntas. Então, você, de repente, e eu, dois obreiros, uma igreja, família, marido, pai, mãe, nós caminhamos juntos, nós comemos na mesma mesa, nós temos os mesmos problemas para compartilhar, temos que fazer com que as coisas ali caminhem de alguma forma, e de repente acontece um problema na vida da outra pessoa e ela quer imputar aquele negócio para você. Isso é muito comum na igreja. Quando a outra pessoa vê que o ministério dela está morrendo, o ministério dela está ficando para trás, ela tenta trocar. Ela tenta pegar e passar o ministério dela para você, à noite, às escondidas, te traindo ali, e pegando o ministério seu e tentando puxar para ela. E quando você olha para aquilo, você fala, não, mas essa chamada é minha. Eu estava fazendo isso. Eu estava trabalhando nesse negócio, esse projeto é meu. Eu confidenciei isso para ele, para ela. E ele fala, não, esse projeto é meu. Essa ideia Deus deu para mim. Esse projeto que morreu é o seu. O projeto vivo é o meu. E ficamos, então, nessa batalha. Mas essas mulheres, elas tiveram uma ousadia. Eu acredito que a mulher que o filho era vivo teve a ousadia de falar, não, nós vamos até o rei. Nós vamos lá na presença do rei. O rei vai julgar a minha causa e a sua. E elas eram prostitutas, mas elas foram recebidas pelo rei. O rei mais sábio da terra, de todos os tempos. Então, o primeiro passo para nós desenterrarmos as nossas armas e talentos é ter a ousadia de falar, vamos até o rei. Nós vamos chegar até a presença de Deus agora. Eu quero levar essa causa lá na presença de Deus. Eu quero me apresentar à minha liderança, que é uma liderança séria. Eu quero me apresentar à presença de Deus, ao sangue de Jesus Cristo, e Ele vai julgar a nossa causa. Ele vai interpretar entre eu e você, e terá uma resposta para nós. Nós temos que ter essa esperança viva dentro de nós. Na presença do Rei, haverá uma resposta para mim, e o vivo será o meu. O vivo será o meu, a verdade vai aparecer. Essa ferramenta que está enterrada, que enterraram falando que morreu, você sabe que está vivo. Então lute, vá atrás disso. Leve a tua causa à presença do rei. Leve a tua causa à presença de Deus e fala, Senhor, o Senhor sabe que o vivo é o meu, mas eu vim aqui, qual é a palavra? Porque ele é a instituição, o pastor, o irmão, o banco, o meu marido, a minha avó, a minha tia, não sei quem está falando que o vivo é o dela, mas eu sei que o vivo é o meu. O que o Senhor tem para mim? Que resposta o Senhor tem para mim? Leve a tua causa à presença do rei, porque essas mulheres foram até o rei e contaram a história delas. Eu dormia, ela deitou em cima do filho, matou o filho não sei que jeito, trocou o filho, colocou uma história louca, mirabolante. E o rei pensa, e ele fala, traz a espada. Espada é a palavra de Deus, traz a palavra de Deus. Só a palavra de Deus vai poder separar o morto do vivo. Só a palavra de Deus pode trazer para nós de volta o que é nosso e que está vivo. Eu quero que você entenda que essa arma que está enterrada porque mentiram, porque você mesmo caiu numa mentira, numa cilada e falou assim, não tem ninguém por mim, tem um rei para você. Vai até a presença do rei para ressuscitar a tua arma. Vai até a presença do rei porque ele vai julgar a tua causa e vai trazer à existência de novo a tua arma. O vivo é o teu, em nome do Senhor Jesus. Eu decreto sobre a tua vida, o vivo é o teu. O Senhor liberará sobre a tua vida. O vivo é o teu. A palavra vai discernir sobre isso. A palavra virá para assim, traga a palavra, corte a criança ao meio, da metade para uma e metade para outra. Aquela que o filho tinha morrido assim, está excelente, nem para mim e nem para ela. Mas o rei falou, dá para essa outra, porque ela é a mãe. Porque ela quis proteger, porque a outra falou assim, não, deixa com ela.
Então vai aparecer, a palavra vai discernir, a palavra vai trazer para você a resposta que você precisa para você reativar a tua arma. É só a palavra que vai fazer isso. Mas nós temos que ter a ousadia de irmos à presença do rei. Nós temos que ter a ousadia para falar assim, cara, isso aqui está enterrado, isso aqui está cansativo, isso aqui está chato, é vergonhoso. Olha o quadro dessas mulheres, sou uma prostituta, vou lá ter que falar o que eu sou, vou ter que me expor, vou ter que expor a minha nudez ali, falar o que aconteceu, uma criança morta na mão, uma criança morta lá em casa, uma viva aqui, esse quadro todo confuso, uma pessoa que era para estar resolvido dentro de casa, uma coisa simples, uma coisa que era só a pessoa ser honesta comigo, eu sou amiga dela. Ela só vai falar, não, eu deitei em cima do meu, chora pelo meu filho comigo, mas o vivo é o teu, mas não teve isso. E ela falou, nós teremos que ir até o rei. Então hoje eu quero te encorajar, se levante do teu lugar e vá até o rei. Vá até a presença do rei. A rainha Esther levantou e falou assim, eu vou fazer um jejum, vou me preparar, e eu vou, se morrer, morri. Mas ao entrar na presença do rei, o rei estendeu o cetro para ela. Se prepare, jejue, faça um tempo de oração, se programe para isso, mas vá à presença do rei para ressuscitar a tua arma. Tem um cetro estendido para você. Jesus Cristo está estendido para nós. Ele vai te receber. Pastor, mas faz muitos anos. Ele vai te receber. Ah, mas faz muito tempo que morreu. Ele vai te receber. O vivo é o teu. Está só parado, mas está vivo. Está só parado, mas vai funcionar de novo. Está só parado porque mentira e você não tomou posição naquela época. Toma posição agora e vai atrás. O vivo é o teu. Em nome do Senhor Jesus. Então essa mentira vai cair por terra. Ah, mas eu nem estou mais no ministério, eu nem conheço mais a pessoa, nem tenho ligação. Esquece isso. Não é lugar geográfico, não é pessoa, não é ministério, mas é algo que está no reino do Espírito e que é teu. Vai tomar posse disso. Pode ter passado 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos, não interessa. A pessoa já morreu. Quem te traiu, quem mentiu, já morreu, já foi embora, já acabou. Mas o importante agora é você saber o lugar espiritual que está essa arma. Esquece a cidade, eu já estou em outro país, estou em outra cidade, estou em outro estado, estou em outra igreja, já casei, eu era jovem. Esquece tudo isso. O que nós temos que nos concentrar, o vivo é o nosso. Então, se está enterrado, mas se está vivo, está chorando, esperando a mãe. E você é a mãe. Está lá esperando, falando, mãe, há um clamor chamando a mãe, vai lá, está esperando para você amamentar, para você fazer crescer, para dar fruto, para virar uma flecha na tua aljava, é teu filho. Essa arma é teu filho e está vivo. Você precisa ir lá, amamentar, criar, fazer crescer, porque uma aljava sua, é uma flecha na tua aljava, e isso vai servir de arma para você. Essa flecha está te fazendo falta, porque você deixou lá para trás. Está chorando lá, e é teu. Porque aquele que pegou não cuida. Aquele que pegou só queria matar o teu sonho, mas ele não está nem aí com isso. A mãe falsa não cuida, a mãe falsa não alimenta. Ela só quer a mãe da mãe, o filho da mãe verdadeira, responsabilidade com o filho dos outros. Ninguém vai cuidar da tua chamada, porque a chamada é tua. Ninguém vai cuidar daquilo que Deus te deu, que Deus deu para você, então está chorando lá. Volta lá. Porque o vivo é teu. Está chorando e esperando você. E vai se tornar uma flecha poderosa na tua mão. E você vai poder desfrutar disso. Você vai poder entrar nesse lugar espiritual, desenterrar esse talento, desenterrar essa arma, desenterrar esse chamado, desenterrar aquele amor lá atrás que você queria hoje ter com o seu marido. Fala, pastor, eu não consigo amar meu marido. Foi roubado isso em alguma noite, matou isso, sufocou. E eu acreditei que a verdade, o diabo está falando, acabou, esquece, agora o amor não tem, você não é mentira. Tem o amor aí para o marido, vai pegar aquele cachorro você. O vivo é teu, vai ressuscitar o amor pelo teu marido, pela tua esposa, pela tua chamada, pelo teu ministério, pela tua vida. Tem um vivo te esperando. E que você e eu somos responsáveis por ele. Tem um vivo nos chamando, clamando, chorando, volta. Mamãe, volta. E nós temos que voltar. E nós temos que entender. Irmãos, infelizmente está cortando, eu não sei mexer em nada aqui. Me perdoa se cortar, cortou. Então, o que acontece?
Volta porque o vivo é teu. Volta porque isso que está construído no reino espiritual faz parte da tua essência. E ninguém vai fazer isso por você. Amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer, te louvar por mais essa aula, mais essa escola. Que tu possas ter misericórdia de nós e nos visitar, Pai. Em nome de Jesus, nos cobre com o teu sangue, tem misericórdia de nós. Nos dá, ó Pai amado, entendimento, nos dá graça para retomarmos aquilo que está parado, aquilo que morreu, aquilo que nós achamos que morreu, mas que na verdade está vivo, o vivo é o nosso. E o Senhor terá uma palavra para nós, a tua espada, a tua palavra, discernirá essa situação e nos dará o vivo na nossa mão. E nós vamos então poder trabalhar isso para o Senhor. Vamos ter a nossa alma conquistada de novo, vamos ter uma quietude em Ti, e vamos receber realmente a visitação do Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, que creiamos que o vivo é o nosso. Nos encoraje a entrar na Tua presença, apesar da nossa situação. Nos encoraje a entrar na Tua presença, apesar das limitações. Essas mulheres tinham a limitação da prostituição, a rainha Esther tinha o medo da morte, cada um tem um tipo de limitação, às vezes, de resistência de entrar na presença do rei, eu não mereço, eu não posso, não vai adiantar nada, eu não consigo, faz muito tempo, não vão deixar, não vão me ouvir, são argumentos diversos que Satanás levanta para que nós não entremos na presença do rei, porque ele sabe que na presença do rei haverá uma boa resposta para nós. Então, a resistência é muito grande para que não entremos na presença do Rei, mas em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a cada vida aqui para ter ousadia e intrepidez. Eu entrarei na presença do Rei para que Ele julgue a minha causa e me dê a resposta. Em nome do Senhor Jesus. E nós vamos entrar na Tua presença, Pai. Vamos entrar na presença de Jesus Cristo e vamos ter a nossa causa julgada pelo Senhor. E sairemos de lá com o nosso filho nos braços, para a glória do Teu nome, porque o vivo é o nosso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã. Daqui a pouco vai ter a live aí, às 11 horas. Quem puder estar participando, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe. Até amanhã.